Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 15. Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. A oração muito conhecida pelos irmãos, né? Oração modelo, né, de Jesus Cristo. Ele ensinou aos discípulos, que os discípulos pediram, né, para Jesus ensinar a eles a orarem. E essa oração é uma oração modelo. Não é que a gente vai ficar, né, como algumas religiões fazem, né? Fica repetindo. Não. Jesus diz: quando vocês orardes, não sereis como os hipócritas. Os irmãos sabem, Jesus aqui estava ensinando ao povo a orar, e as pessoas não sabiam orar. E os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, os irmãos sabem muito bem que eram homens religiosos, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, para se mostrarem ao povo, né, que era santo, que era Santa Roma, dizia assim, né, que era santo, né. Jesus disse para o povo que estava ali escutando eles, né, quando vocês forem orarem, não sejam como os hipócritas, porque Jesus considerou aqueles homens, os fariseus, os religiosos, como homens hipócritas, né, que fingiam ser religiosos, né. Aqueles homens que conheciam a lei, mas na realidade era somente hipocrisia da sua boca, saía somente hipocrisia. Eles ficavam ali nas sinagogas, no canto das praças, e orando, e pensando que estava agradando a Deus, mas na verdade não. Seus corações estavam distantes de Deus. Conheciam a lei, mas não conheciam o verdadeiro Deus. A Jesus disse para aquelas pessoas, para os discípulos, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso não quer dizer, amados irmãos, que nós só devemos orar trancado num quarto. Não. Jesus está condenando a prática dos fariseus, daqueles religiosos da época, né? Jesus está condenando essa prática, está dizendo para aquele povo: olha, não façam como eles fazem, né? Porque eles estão ali orando na praça, ali é somente o exteriormente, né? Ali é somente palavras, mas o seu interior está longe de Deus, está longe do Senhor. Então, se nós formos analisarmos o contexto, né, desse texto que eu li, na realidade Jesus está dizendo para o povo,
que quando a gente orar, a gente entra no quarto. Mas também o apóstolo Paulo também ensina, diz que nós devemos orar também em praças, né? Orar em comunidade, em reuniões. Jesus não condenou essa prática. Isso não quer dizer isso, que devemos somente orar, né, trancado no quarto. Agora, se você tem alguma coisa específica para falar com Deus, se você tem, né, alguma, vamos dizer assim, alguma doença, alguma enfermidade, alguma coisa que você se incomoda com aquilo e não quer pedir para ninguém orar, então você entra no seu quarto e ore e peça a Deus, né? Ore com fé, né? Ore com fé, que Deus, segundo a vontade dele, ele te responderá ou não, né? Deus lhe responderá ou não. Porque muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus, né, fazemos nossas orações, nossas petições, e queremos que Deus muitas vezes realize o milagre na hora. Mas se nós formos analisar a palavra de Deus, né, nós vamos ver que não, que Deus fez milagres, muitas vezes não foi só momentâneo, mas depois. A exemplo da mãe do profeta Samuel, Ana. A Bíblia diz que Ana orava, de ano ia ao templo em Jerusalém a orar. E ela fez um voto a Deus. Se Deus desse um filho a ela o oferecia, né, para o servir. E assim Deus, depois de muito tempo, né, depois de algum tempo, Deus realizou o desejo de Ana. Tem oração que Deus faz na hora. Outro exemplo, amados irmãos, é do rei Ezequias. O Ezequias, a Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele ia morrer, né? Aí o profeta, né, Amós, o profeta vai lá, né, e fala com ele. Ele conta a situação. E quando o profeta sai, Deus manda, na mesma hora, Deus manda voltar e dizer para Eliseu, para Ezequias, que ele ia viver mais 15 anos. Então Deus, quando ele quer operar, ele opera agora, daqui a pouco, ou algum tempo. Isso segundo a sua vontade. Porque tudo é a vontade de Deus. Nós queremos que Deus realize, né, tal coisa, mas segundo é a sua vontade. Porque Ele é soberano. Nós somos servos. Né? Nós somos servos. Ele é soberano. Quem manda é Ele, quem comanda é Ele. Né? Ele é o general dos generais. Né? O Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz. Ele é tudo isso e muito mais. Nós não sabemos expressar com as nossas palavras. O ser humano não sabe expressar, não pode expressar com palavras a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Já imaginou, amados irmãos, quão grande é esse Deus? Ele conheceu o pensamento de cada um de nós. Nós, quando nos ajoelhamos para orar aqui no templo, Deus está lendo o seu pensamento, cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que requer de nós também santidade. Deus requer de mim e de você, meus irmãos, santidade. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pedro diz lá na sua epístola: sede santos, porque eu sou santo. Santo é ser separado. Deus lhe chamou, lhe separou para um propósito, para um objetivo, né? Para você adorar Ele, para você servir a Ele, para você testemunhar dEle, para você fazer o ide dEle. Esse foi o propósito de Deus na minha e na tua vida, né? Agora Ele requer sim de mim e de você santificação, adoração, né, de coração. Porque só Deus conhece, amados irmãos, o meu coração e o teu. Só Deus conhece o meu levantar, o meu andar, o meu agir, as minhas palavras, quando eu saio daqui do templo, lá fora. Testemunhar na igreja é bom, né? Todo mundo que está aqui caladinho, estamos dando, né, aparentemente um bom testemunho, né? Ninguém está falando de ninguém, ninguém está gritando com ninguém, né? Todo mundo ali orando, adorando, servindo a Deus, no seu cantinho ali. Mas testemunhar não é isso, testemunhar é lá fora. É você falar de Jesus lá fora, é você viver a sua vida lá fora como cristão.
E não é fácil, né? E não é fácil. Não é fácil viver nesse país, né, como cristão. Não é fácil, é difícil. Mas nós temos que nos esforçarmos para fazer o de Jesus e testemunhar dele e viver uma vida diferente do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema mundano, o domínio, né, de Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos. Deus nos salvou, nos libertou, nos tirou das trevas. Nós vivíamos, amados irmãos, na escuridão, sem ter direção, sem ter caminho. E apareceu um caminho, Jesus Cristo, para mim e para tu viver, para você andar nele. Vivíamos nas trevas, sem ter esperança, sem ter salvação. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, me escolheu e escolheu você. E estamos aqui louvando, servindo a Ele e tendo convicção que um dia eu e você morrer, estaremos com Ele na glória para sempre. Essa é a certeza minha e a tua. Essa é a certeza, a convicção de um verdadeiro cristão, daquele que adora a Deus, que serve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que faz a vontade dEle. Aquele que perseverar até o final será salvo. Existem aí algumas teologias por aí que, pregam, que o homem tem livre-arbítrio, não vamos entrar em questão teológica, que uma vez salvo, jamais condenado, então, ideologias, pensamentos, doutrinas. O apóstolo Paulo, o irmão sabe muito bem que o apóstolo Paulo, uma coisa que ele, foi muito forte, foi em relação às doutrinas falsas, a falsos ensinos. E hoje em dia tem muitos. Não é diferente daquela época. Se nós formos analisarmos, esse mundo, o sistema, quantas religiões, quantas doutrinas. E se o cristão não estiver firme na palavra, ele fica perdido. Ele vai pensar quem é a verdade? Qual a religião verdadeira? Jesus não veio trazer mais uma religião aqui na terra. Jesus não veio trazer mais uma religião, não. Porque já existia religião na época. Religião já existiu há muitos anos. Jesus veio trazer salvação, vida eterna para mim e para você. Jesus veio trazer salvação para mim e para você. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, com certeza, amados irmãos, Ele não mente, Ele é a verdade. Com certeza a salvação é certa. Agora, para isso, é preciso nós fazermos a sua vontade. Ouvir a palavra dele, e praticá-la. Não basta somente teoria. Conhecimento é bom, conhecimento é bom. Teoria, conhecimento é bom. Mas o importante para mim e para você, amados irmãos, devemos entender isso, que devemos cumprir a sua palavra, andar nos seus caminhos, fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. Isso aí é uma questão indiscutível. Indiscutível. Mas, irmãos, o texto continua. Jesus diz no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem necessidade, antes que lhe peçais. Deus tem esse poder de saber, o que você vai pensar, o que você vai pedir. Deus já sabe. E porque Deus já sabe, você vai deixar de orar? Não. Você vai deixar de pedir a Ele? Não. Deus não sabe todas as coisas. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, onipotência, seus atributos, Deus sabe tudo. Agora, passado e futuro. Daqui a 10, 15 anos, 20 anos, Deus sabe o que você vai falar, o que você vai dizer. Deus sabe. Já imaginou o tamanho desse Deus que nós vivimos? Mas, irmãos, o cristão, ele nunca está só. O cristão nunca está só. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E o que é temer? Não é temer de Deus. Temer é obediência. Temer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. É reconhecer Ele como um Deus soberano, um Deus onisciente, onipresente e onipotente.
esse Deus que nós servimos. E estamos aqui exatamente com esse propósito, de adorar, de servir a Ele, né, de glorificar o nome dEle com a nossa vida. Glorificar a Deus com o seu testemunho, com a sua vida, né, dando testemunho, né, com a sua boca, com a sua língua. Mas, irmãos, é triste você ver um cristão, muitas vezes, chamar um palavrão. E eu já vi, né, de misericórdia, né? Então, tem pessoas que não têm o temor de Deus, né? Conhecem a verdade, mas, infelizmente, ainda não houve realmente o verdadeiro nascimento, né? Nascimento. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Né? Não procura fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra. Não é fácil, mas devemos nos esforçarmos para fazê-lo, para cumprir a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, por isso. Que Deus é bom, Deus é fiel, está conosco, estará sempre conosco, nunca nos desamparará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está comigo, Deus está com você. Devemos ter essa convicção que Deus está comigo, Deus está do teu lado. Agora, devemos entender uma coisa, amados irmãos, porque tem pessoas que acham, ou tem cristão, ou crente que acha, que nunca vai acontecer nada com você, né? Nunca vai acontecer. É uma doença. Você não parece que o cristão é imortal, não vai morrer, não vai adoecer. Não. Quando nós estivermos nessa carne, estivemos nessa carne, amados irmãos, essa é frágil, é fraca. Ela envelhece, ela adoece. A carne é fraca. O ser humano é fraco, né? Mas é importante nós entendermos isso, né? Nós entendermos isso, porque não é fácil, né? Não é fácil. Glória a Deus. Aleluia. O texto que nós lemos é de Mateus, capítulo 9, até o versículo 15, está falando exatamente sobre a oração. Jesus ensinou aos discípulos a orar. O Novo Testamento, né, essa é uma das orações mais belas e completas da Bíblia, né? A oração de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou aos seus discípulos a orar. Aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a nós também, né? Nós aprendemos, né, com a sua palavra. O tradicional, todo mundo conhece o tradicional Pai Nosso, né? Não é somente uma reza, né, ou uma tradição decorada, mas um modelo de oração que o próprio Jesus nos ensina a fazer. É um modelo de oração, né? Dentro da mesma oração, Cristo nos apresenta Deus como um Pai, né? No verso 9, portanto, 9 e o 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Cristo está apresentando Deus como nosso Pai, né? Santificado seja o teu nome, né? Nos ensina a adorá-lo acima de qualquer coisa, né? Santificado seja o teu nome. Essa oração instrui a mim e a você, os cristãos, a clamar pela vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos orienta, essa oração como modelo, nos orienta também a pedir a Deus acerca de nossas necessidades, pois Ele as suprirá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O alimento de cada dia, né? Ensina o poder também da confissão e arrependimento, e nos exorta a perdoar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos ofende, né? Nos instrui também, amados irmãos, essa oração, a pedir a proteção do Senhor. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Nos ensina a dar toda a glória ao único Deus que é digno de poder, de glória e de louvor, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo o sempre. Jesus, amados irmãos,
enquanto esteve aqui na terra, ele orou por nós também. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Jesus ora pela proteção e pela unidade da igreja. Jesus, em sua oração. E ele foi um exemplo, né? Um exemplo. Ele orava, né? Muitas vezes ele se isolava, ia para as montanhas orar, né? Para os montes orar. Jesus foi um exemplo, né? Em tudo. Não pecou, perfeito, né? Como homem, não pecou. E é por isso que nós servimos a esse Deus. Se Jesus tivesse pecado, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele cumpriu a lei. Ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu. A lei encerrou em Cristo. Entra, então, a graça e a misericórdia dele em nossas vidas. Nós somos salvos pela graça e pela sua misericórdia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação é pela graça, tão somente pela graça. É um favor imerecido. Eu e você não merecia a graça, mas Deus, pela sua bondade, né, enviou seu Filho, morreu por mim e por você, para alcançarmos a vida eterna. E essa graça que nos salva, essa graça que nos liberta, essa graça, né, que nos dá a vida eterna, essa graça que nos orienta, essa graça que nos amou, essa graça que nos libertou. E estamos aqui com esse propósito, né, de estarmos na casa do Senhor para adorá-lo. Mas, irmãos, quando nós viemos à igreja, eu quero deixar um recado para você. Quando nós a gente vem para a igreja, a gente vem com um propósito, de louvar a Deus, de orar, de ouvir a palavra. Então devemos ter alegria em vir para este lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque muitas vezes vem para a igreja, muitos irmãos vêm para a igreja, mas muitas vezes está triste, não está alegre. Mas quando chega aqui, ele se alegra. Ele ouve uma palavra de conforto, ele ouve oração, Deus fala com ele, e ele sai renovado, sai transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela santifica o homem. A palavra santifica. Quando você crê nessa palavra, ela transforma a sua vida. Transformou a minha e a sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é quem santifica. Ela é quem fala quem é Jesus Cristo. Ela é quem fala quem é Deus. É a palavra dele. Inerrante. Né? Nós cremos nessa palavra. Essa palavra que nos traz alegria, nos traz conforto. Né? Esse Deus que nós servimos. É maravilhoso, amados irmãos. Nós servimos a esse Deus. Né? Peçamos a Deus que nunca saiamos da sua presença. Né? Nunca. Né? Que fiquemos até a sua volta. Aquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. E devemos estarmos preparados, né? Vigiando e orando para não cairmos em tentação. Porque o diabo, o inimigo de nossas almas, o caluniador, o nosso adversário, tem pessoas que acham que o diabo não tem poder. Ele tem poder, só que o poder dele é limitado. O diabo tem poder, mas o dele é limitado. Todo o poder está com Jesus. Ele venceu ao diabo. Ele venceu ao diabo, só ele. Mas se nós estivermos com Cristo, se nós estivermos fazendo a vontade de Jesus Cristo, se nós estivermos orando, buscando, né, vigiando, né, com certeza, amados irmãos, nós venceremos o nosso inimigo. Porque não é fácil, né? Ele é astuto. Pedro, em sua epístola, diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, a pessoa, a força, ele faz uma comparação aí, o leão com o diabo. Já imaginou, mano? Um leão, essa fera, com poder feroz, isso é uma simbologia, né, exatamente, do diabo. Né? Ele tem poder, mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está comigo e com você é maior do que aquele que está no mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, nos deu a vida eterna, está conosco todos os dias, né? É por isso que eu louvo a Ele e glorifico o nome dEle. Né? Para quem não me conhece, né? Tem alguns irmãos aqui, talvez, às vezes fica em dúvida. Né? Eu quero deixar aqui registrado, né? Meu nome é Daniel, né?
Sou servo de Deus, né? Servo, adorador. Eu sinto muito prazer em louvar o nome do Senhor. Quando eu estava na ativa, na banda de música, eu não tinha prazer, porque lá as músicas não eram músicas que exaltavam o nome do Senhor. Eram músicas profanas, músicas com segundas intenções. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Isso é música do mundo, né? No popular, né? Mas quando eu me converti, amados irmãos, eu pedia todo dia, graças a Deus, para mim se aposentar. Porque muitas vezes eu regia a banda de música, e aquelas músicas, eu como cristão, como crente, ficava assim meio triste, aqueles forróis, aquelas músicas mundanas, e eu não gostava. Mas chegou o dia que eu me aposentei e eu disse, a partir de hoje eu vou louvar somente a Jesus. Devolvi o meu clarinete, comprei um sax soprano. Muita gente pergunta, aquele ali é um trombone, né, irmão? É um trombone, é um pistão? Não, é um sax soprano. Porque a família dos sax existe vários sax, né? Sax tenor, sax barítono, sax alto, sax horn. Isso tudo é sax, né? Sax soprano, né? Então a família do sax ela é extensa, né? Então a pessoa que não conhece, né? Isso é um trombone, não. É um sax, não, para você não esquecer, é um sax soprano ou sax reto, comprido, reto, né? Amém? Os irmãos, Deus abençoe os irmãos e que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós. Amém?